Alguém disse o seguinte: meu diferencial é ser ruim em tudo o que eu me proponho. Então isso me fez pensar. Eu decidi vir conversar com vocês a respeito disso. E para a gente começar a nossa conversa, eu vou trazer algumas reflexões aqui, com base em livros, como Kybalion, por exemplo. O Kybalion traz lá o primeiro princípio do hermetismo, que diz o seguinte: o todo é mente, o universo é mental. O todo, que é a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos, sob o nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia, numa palavra, sob tudo aquilo que tem aparência aos nossos sentidos materiais, é espírito incognoscível e indefinível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente vivente, infinita e universal. O próximo trechinho aqui que eu trouxe para a gente pensar sobre é do Joseph Murphy, do livro O Poder do Subconsciente. Diz o seguinte: seu pensamento e imaginação habituais moldam, justam e mesmo criam o seu destino, pois o homem é que pensa no seu subconsciente. Nunca conclua uma declaração negativa, inverta-a imediatamente e verdadeiras maravilhas ocorrerão em sua vida. Outros trechos que eu trago aqui vêm do livro Mentes Informadas, do professor Hélio Couto. O sucesso de um homem depende fundamentalmente de sua maneira de pensar e de sentir. Tudo que existe no universo tem uma vibração própria, uma frequência específica que lhe caracteriza. A criação do que queremos manifestar em nossa vida depende do sentimento que experimentamos em relação a isso. O que faz acontecer é o sentimento de que aquilo já aconteceu. A confiança absoluta mesclada com a alegria que advém desta certeza é isso que cria a realidade que se quer. O que você acredita ser impossível passa a ser o seu limite. Apenas isso. Quando se expande o que se crê ser possível, desaparecem os limites. Também eu tenho trechos aqui do livro O Caminho Infinito, de Joel Goldsmith, que dizem o seguinte: para obtermos saúde e harmonia em nossa vida, não temos de nos desfazer nem mesmo mudar este universo material efêmero, mas bastará corrigirmos a visão limitada que temos da nossa existência. Quando nos defrontarmos com um problema humano, em vez de nos esforçarmos para melhorar as humanas condições, afastemos essa imagem e concentremo-nos na presença do Espírito Divino em nós. Esse Espírito dissolve as aparências humanas e revela a harmonia espiritual, ainda que essa harmonia se nos apresente como uma melhora de saúde ou de riqueza. Por que eu trouxe essas reflexões para vocês, essas frases, esses ensinamentos, por assim dizer? É para ilustrar como aquilo que a gente pensa, que a gente geralmente nem sabe direito o que está pensando, tem muita importância na nossa realidade. Eu nem estou falando aqui sobre lei da atração e qualquer coisa nesse sentido. Eu estou falando sobre realmente aquilo que a gente pensa e sente a nosso respeito, principalmente, vai influenciar muito as nossas atitudes. E as nossas atitudes vão influenciar a nossa realidade, porque as nossas atitudes, elas atuam diretamente na nossa realidade. Partindo disso, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência. Tempos atrás, eu tinha um sonho. Eu lembro que este sonho chegou para mim num momento em que eu estava assistindo um filme que se chamava História Sem Fim. Eu fiquei muito inspirada, muito empolgada e veio na minha cabeça: escreve, vai ser legal escrever, escreve uma história. E eu segui essa intuição, essa inspiração e fui lá escrever. E foi muito divertido, eu passava escrevendo o tempo todo, a história vinha na minha cabeça muito rapidamente. Então eu fiz aquilo e foi muito legal, mas depois eu fiquei com um objetivo. Eu não queria guardar aquela história para mim, eu queria que aquela história fosse lida por outras pessoas. Então veio o desafio de publicar este livro. Eu queria fazer um livro.
Então esse passou a ser o meu sonho, publicar um livro. Inclusive tem um ditado que diz que as 3 principais realizações na vida de uma pessoa são ou plantar uma árvore, ou publicar um livro, ou ter um filho. Eu não levo jeito para plantar árvore, porque eu já tentei e não rolou. Não consigo nem fazer uma semente sair da fase de semente, mas tudo bem. Filho também não tá nos meus planos. Então sobrava o quê? Livro, é isso aí. Aí eu comecei a ver como é que fazia um livro, fui pesquisar, aprendi muita coisa. Então, perceba que aí eu já tive vários aprendizados a partir de um simples desejo, um simples sonho. Tipo, eu fui me motivando a cada dia mais para que isso se tornasse realidade. Eu fui me envolvendo com as coisas. Quando a gente tem um sonho, a gente começa a pensar naquilo que a gente pode fazer para realizar esse sonho. Em como que a gente vai conseguir realizar isso. E muitas vezes, por a gente não ter acesso a uma imagem completa da situação, a gente vê só aquilo que a nossa visão limitada consegue ver, a gente fica um pouco desanimado, muitas vezes acontece. A gente esquece que a gente não está sozinho, que a gente é parte de uma grande teia na qual tudo e todos estão conectados. Então, por mais difícil que pareça, grande parte do processo reside em você acreditar. Essa é uma grande parte de qualquer coisa que você vai fazer. Porque se a gente partir daquela ideia de que o universo é mental, então são os teus pensamentos, são os teus sentimentos, enfim, é a vibração que você manda para esse universo que vai fazer com que ele mobilize recursos que ele tenha para que aquilo se manifeste na tua vida. Claro, se estiver no momento certo, se aquilo for adequado para você. Porque muitas vezes, vocês já vão entender o que eu vou falar. Então a nossa parte é sonhar e crer que é real. A gente tem que sonhar e viver e se aproximar cada vez mais daquilo. E o universo é o cara que vai ver como que aquilo vai acontecer. Que é ele que tem os recursos. Por exemplo, se você estiver num restaurante, você vai pedir para o garçom, olha, eu quero esse prato aqui. E deu. Você não vai pensar em como que esse prato vai ser feito. Você vai esperar que aquele prato venha para você. No máximo, se ele demorar, você vai perguntar, pô, o que está acontecendo com o meu pedido, né? Então é mais ou menos assim. Eu consegui publicar esse livro em 2012. Eu fiquei muito feliz. E eu achava que a minha vida ia mudar muito a partir disso. Eu tinha uma expectativa gigantesca. É aí que eu quero trazer um pensamento um pouquinho para a realidade, porque esse foi meu grande choque. Porque eu pensei assim, olha, publiquei meu livro e agora eu vou ser que nem a J.K. Rowling. Vou ficar famosa, vou ter muito dinheiro. Só que às vezes a coisa não é bem por aí, tá? Na maioria das vezes não é bem por aí. Como eu disse, eu publiquei esse livro em 2012, só que ele não vendeu. Por que ele não vendeu? Ah, isso são outros 500, vai saber, né? Talvez eu não tenha divulgado bem, talvez alguma coisa tenha acontecido, talvez não fosse o momento, enfim, não vendeu. Ou talvez fosse realmente para me trazer para a realidade e dizer, olha, bota um pouquinho os pés no chão que não é para tudo isso ainda. Né? Imagina, eu achava que a pessoa que era desconhecida ia estourar do dia para noite. Acontece com algumas pessoas, não aconteceu comigo. Então, como esse meu livro não vendeu, isso gerou para mim um sentimento de frustração. E essa frustração, ela é como uma sementinha do mal, eu vou dizer assim. Por quê? Porque se você não sabe tirar o melhor disso, ela se transforma numa bola de neve e ela vai influenciar todos os teus novos empreendimentos. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei com aquela ideia de que, pô, eu não consegui. Então, provavelmente aquilo que eu for tentar não vai dar certo. Então, eu fiquei com essa ideia na cabeça, né? E esse é o ponto de partida para uma série de frustrações. Na verdade, eu já tive algumas frustrações, só que, se eu for ver mesmo as frustrações que eu tive, todas elas tiveram pontos positivos que eu consegui tirar a partir disso. E eu acho que o lance da frustração, de você tentar e não conseguir, você não pode ficar se atentando
tudo que eu faço não dá certo. Você não pode pensar dessa maneira. Você tem que buscar ver todas as coisas que você tentou e deu certo. Todas as coisas que você já tentou e conseguiu fazer. Porque você tem que mudar o foco. Quando você fica no foco daquilo que não dá certo, você está alimentando o quê? Não dá certo. Não adianta tentar porque não dá certo. Então você tem que mudar esse foco. É o primeiro passo. Para você, o sonho não tinha limite. Você acreditava que tudo era possível. Tudo aquilo que você ia tentar, você ia conseguir. E de repente você se depara com uma barreira, um obstáculo, um teto. Você chegou aqui, daqui você não passou. E dependendo de como você olha para isso, você vai gerar outros problemas para sua vida. E justamente aí reside o perigo. O perigo está em você não ressignificar essas coisas. Por exemplo, eu publiquei o livro não vendeu. O que eu tenho para tirar de positivo disso? Se eu fosse olhar para essa situação, eu podia tirar aquela questão de, precisava divulgar um pouco mais. Ok, então na próxima vez vamos fazer uma divulgação melhor. Ou ainda, talvez não fosse o momento certo, porque o que aconteceria comigo como pessoa se eu tivesse uma fama gigantesca como eu queria ter? O que aconteceria? Será que eu estava preparada para lidar com essa fama? E eu vou dizer para vocês que eu não estava, tá? E ainda hoje eu não sei se eu estaria. De lá para cá, eu criei projetos, eu não fiquei parada, né? Depois que eu saí de um processo de depressão anos atrás, eu comecei a me mexer, né? Porque o segredo da vida é você se mexer. Se você ficar parado, você vai ficar mal. Então, se mexer é essencial. Então, eu comecei a criar projetos. Eu criei um canal de jogos na época aí no YouTube. E esse canal cresceu um pouquinho dentro daquilo que me foi possível crescer. E mesmo que eu não tenha crescido muito, né? Eu não peguei nem 10 mil inscritos no canal, mas foi o suficiente para eu passar por uma situação que seria uma prévia do que poderia acontecer se eu tivesse uma fama gigantesca. Por exemplo, havia alguém se passando por mim, havia alguém falando coisas como se eu estivesse falando, havia alguém me ameaçando. Então, sabe, foi uma situação que me gerou aí um aprendizado. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa situação em específico, comenta aí que daí eu conto para vocês, porque tem um desfecho bem legal, tá? Então é preciso ressignificar. Então naquele momento talvez eu não estivesse pronto, então não era o momento certo. Você tem que acreditar que o todo no qual você está inserido, você é uma parte desse todo, ele sabe o momento correto que aquilo vai ser bom para você. Mas você precisa acreditar que a partir do momento em que você escolhe algo no menu do universo, esse algo vai chegar para você. Isso é essencial, você não pode duvidar. Acredita que vem. As oportunidades vêm e você tem que pegar essas oportunidades. Às vezes você pode ter que passar por desafios. Por exemplo, vamos imaginar que você gostaria de espalhar o conhecimento para muitas pessoas e coisa e tal, mas você é uma pessoa tímida, você não consegue conversar, você não consegue falar. Então é necessário que ajustes sejam feitos. É necessário que você aprenda sobre as coisas que você quer falar. É necessário que você desenvolva a sua oratória, a sua habilidade de conversar, lide com a sua timidez, aprenda a se soltar, para que eventualmente isso possa acontecer. Porque como que você vai falar para muitas pessoas se você não consegue nem falar para uma ou para duas pessoas que estejam numa sala? Então são coisas para a gente pensar. O meu conselho para você que passa por essas frustrações é busca tirar algo positivo disso e se livrar do peso, se livrar da visão disso daí como, por exemplo, um fracasso. Não tem fracasso. A gente pode até ver como um fracasso, mas não tem, porque tudo vai te ensinar alguma coisa. O seu subconsciente capta tudo o que acontece na sua vida. E, logicamente, que o alcançar de um limite, algo que gerou uma frustração, fica marcado lá no fundo, pois mexe com a sua autoconfiança e com a sua segurança de fazer coisas novas. Por isso a necessidade de ressignificar. Por isso, olhar para as coisas que você já conseguiu e não olhar para o que eventualmente você ainda não conseguiu. Uma boa forma de você encarar essas frustrações que surgem na vida é pensar que você está sendo preparado.
preparado para algo melhor. E tudo isso que acontece, que você quer e que não dá certo, é uma preparação. Uma preparação. Tenta enxergar isso dessa maneira. Pode ser que te ajude. Aqui eu trouxe para vocês a imagem dos chakras. Por que eu trouxe isso? Eu ouvi uma certa vez, acho que foi no canal do Spook Houses, eu ouvi o Rodrigo falando a respeito de que existe um ponto, ou pontos, enfim, energéticos no corpo energético das pessoas. Enfim, ele sabe, eu que não sei, eu só estou tentando falar de forma muito simplificada, mas ele sabe bem. Então existe um ponto que é relacionado com a vontade da pessoa. No meu conhecimento ainda limitado, eu consegui entender isso como sendo esse chakra base que as pessoas falam. Um chakra que é relacionado com o elemento terra e com a sobrevivência. Na minha concepção, seria um chakra relacionado com a vontade da pessoa, a vontade de viver. Então, quando ele está em equilíbrio, ele fornece, entre outras coisas, essa autoconfiança, um sentido de segurança, além de uma vida mais positiva, uma visão mais positiva da vida. Quando ele está em desequilíbrio, entre outras coisas, ele traz insegurança, negatividade, falta de vontade de viver. Então perceba que às vezes a forma como você olha para as coisas vai influenciar muita coisa na tua vida. Tipo, tem coisas que acontecem com a gente que a gente não vê, tem muita coisa. Inclusive quando você come uma bala, toda a química que acontece dentro do teu corpo, você não entende. Mas você sabe que se comer muitas balas ao longo do tempo, você pode desenvolver uma diabetes. Então, consequências ao longo do tempo. A gente não pode ficar alimentando essas coisas negativas. A gente tem que querer ir para frente, a gente tem que querer conseguir mais. Mas, acima de tudo, a gente tem que saber entender que tudo tem o seu tempo para chegar. Eu pensei assim, qual que é a melhor forma da gente desenvolver a autoconfiança? Seria ir no sentido oposto, buscando confiança. Como é que se combate, por exemplo, o medo? É tendo coragem, não é não? O que eu proponho aqui para a gente, para mim também? Para os próximos 30 dias, estabeleça uma meta realista para você, bem pé no chão, tipo, eu quero comprar uma caneca nova, eu quero comprar um pincel, eu quero comprar um caderno. Coisa simples, para daqui a 30 dias. E quando você completar esses 30 dias, e você conseguir isso, você bota um chequezinho, consegui, vamos para a próxima, para daqui a 60 dias. O que eu quero para daqui a 60 dias? Pô, daqui a 60 dias eu quero ter, sei lá, R$ 500 sobrando na minha conta. Tem que ter a tua consciência nesse caso, porque é algo que você está estabelecendo que você quer. Então, tenha consciência. Eu vou começar a me programar para isso. Daí, quando você chegar lá nos 60 dias, no final dos 60 dias, você vê lá que você tem. Ah, mas então tá, então eu consegui a meta dos 30, consegui a meta dos 60. Agora vamos para a meta dos 90 dias. O que eu quero para daqui a 90 dias? Daqui a 3 meses. Ah, vamos imaginar que eu quero fazer uma viagem daqui a 3 meses. Mas não precisa ser uma viagem longa. Ah, eu quero pegar e ver ir para um lugar que tenha água. Sei lá. Só um exemplo. Eu quero passar um dia em meio à natureza, num lugar que tem água, com um sonzinho de água correndo e coisa e tal. Estabelece aí para você, para daqui a 90 dias. E vai fazendo assim, porque cada vez que você olhar para algo que você conseguiu, você vai se sentir mais confiante de que você vai conseguir fazer, realizar a próxima coisa, ok? Então esse foi o meu objetivo desse vídeo, é ajudar você a ver a sua vida, as suas conquistas com outros olhos. Ajudar você a lidar um pouquinho melhor com a frustração que às vezes chega na nossa vida. Então, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você de alguma maneira, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse vídeo, porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo.